Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar tudo sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o 18º episódio da primeira temporada, Do It. Vou chutar aqui, mas com grande possibilidade de acerto, que esse é o melhor episódio da primeira temporada. E acho que nada vai superá-lo. E além disso, aí agora eu vou falar por mim, né? Eu tô muito feliz em gravar esse episódio hoje, porque para mim, Do It é o melhor episódio de Deep Space Nine, e não satisfeita com isso, para mim é o melhor episódio de Jornada nas Estrelas. E para conversar sobre ele hoje aqui comigo, estão Alexandre Bortolucci. Boa noite, Ale. Boa noite. Olá a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E Luiz Morn Castanheira. É um prazer estar aqui com vocês e gravar esse clássico absoluto de DS9, de Star Trek como um todo. Vai ser bem legal. Vou procurar não dar uma de Cardassiana e ficar com monólogos muito longos, que inclusive esse episódio inaugura essa nova onda que a gente vê em Deep Space Nine, que o Aira disse de longos monólogos cardassianos, né? Porque ele fala que o Garak adora falar muito, o Enan Brantain também gostava muito, o Ducati nem se fala. E a gente vê que aqui também o Amin Maritza gosta muito de falar, e tem monólogos dele e discussões entre ele e a Kira que são fantásticas e fazem desse episódio muito especial. You saw what we wanted you to see. Who do you think started the rumors about brutality at Galatep? It was Galdahil himself. Now that was a leader. Brilliant, extraordinary man. He knew that to rule by fear was to rule completely. Well, why bother with actual mass murders when just the reports of such incidents would have the same effect? Which was? You know as well as I do, Major, to keep you, Bajorans, thinking of yourselves as victims, to keep you afraid and helpless. Turns out we weren't so helpless. We did get rid of you. Leaving was a political decision, Major. O interessante dele é que ele é um bottle show. Ele foi feito para economizar mesmo, né? Não dava para se gastar mais. Final de temporada, ainda tinha mais um episódio. Obviamente que episódios finais de temporada tem que ter uma tensão maior. E aí a gente tem a história da Lisa e da Jean, que é muito engraçado porque elas simplesmente escreveram o pior episódio dessa temporada, que foi Move Along Home, e elas deram o pitch para o melhor episódio da temporada. Mas a carga de se escrever o roteiro ficou com o Peter Alan Fields, e eu desconfio, pelas coisas que eu li aqui, que o Aira também tem dedo dele, apesar dele não ter créditos no roteiro. E aí a gente foi presenteado, né? Apesar de ser um bottle show, algo que não era para se gastar, a gente tem 0 efeitos especiais, não tem nave, tomadas de fora da estação, a não ser os que a gente já são coisas pré-gravadas, e Odo se transformando, não tem nada disso. E aí a gente tem quase o tempo inteiro conversas entre uma das personagens principais e o personagem convidado. E ainda assim o episódio foi fantástico por conta de um roteiro perfeito e de uma direção também extremamente competente. Então vamos começar falando dessa parte assim, mais técnica, antes de entrar na história mesmo do episódio. Ale, você que é o nosso especialista em direção, o que você tem a falar sobre o James L. Conway? E eu também sei que depois o Castanha vai complementar aí, porque antes da gente começar a gravar, vocês estavam numa discussão muito interessante sobre ele. Bom, o James Conway, né, já chegou em Deep Space Nine com o pé na porta, né? Já chegou, o primeiro episódio dele já chegou mostrando serviço. É importante a gente contextualizar, a gente estava no final
final da temporada. Desde o Emissário ali, a gente não tinha realmente um episódio, um punch, que a gente fala, né? Com realmente pegada. O James Conner foi bem elogiado, né? Por causa desse episódio, pela produção da série, pelos atores e até mesmo pelas outras pessoas da equipe, né? Que disseram que ele realmente pegou um episódio que não era simples, é um episódio mais intimista, e teve o trabalho dele, né? Muito bem feito, para conseguir transformar esse episódio num clássico de Star Trek, né? O Conway, ele é um cara já conhecido no meio, né? Depois ele viria a se tornar um executivo da empresa do Aaron Spelling, seria como se fosse um produtor, consultor, enfim, trabalhou em várias séries nos anos 90, mas falando especificamente desse episódio, né? Ele usou bastante criatividade, porque a gente não tem cenas de ação nesse episódio, né? E ele já começa muito bem, porque a primeira cena, muito interessante, que ele começa com a câmera longe e vai movimentando lentamente a câmera até chegar na Kira e na Dax. E elas estão conversando sobre frivolidades, bobagens lá, né, como elas faziam bagunça quando elas eram crianças. E esse movimento de câmera dele ajuda a gente a meio que entrar na vibe do episódio. E essa cena inicial, a princípio, só vai ter um corte depois, quando ele posiciona a câmera de uma forma que consiga pegar a ação ali da Kira e, posteriormente, alguns segundos depois, do Capitão Sisko saindo do escritório dele para ver o que está acontecendo lá, porque eles receberam uma chamada de uma nave alienígena de que precisavam transportar lá um passageiro para a enfermaria, que o cara estava doente. Então, se a gente for levar em consideração que o cara já começou mostrando, né, a capacidade dele de direção, a gente já conversou bastante, né, nos podcasts anteriores sobre direção, você vê que existe uma diferença, um cuidado maior, né? E o Conway depois viria a dirigir aí mais alguns episódios de Deep Space Nine, né? Ele, no total, dirigiu 7 episódios, mas todos os episódios que ele dirigiu em Deep Space Nine, pra mim, são considerados bons ou muito bons, né? A gente pode citar aí Necessary Evil, da segunda temporada, o novo piloto, né, de Deep Space Nine, na 4ª temporada, The Way of the Warrior. Ele dirigiu Little Green Man, que é um episódio que eu gosto muito, muito mesmo. Depois ainda dirigiu Shattered Mirror, For the Cause e Apocalypse Rising. Pra mim, são todos bons ou muito bons episódios, e esse aqui, pra mim, é um clássico absoluto de Jornada nas Estrelas. O Conway, mais pra frente, ia dirigir ainda 4 episódios da segunda temporada de Voyager e mais 4 episódios em Enterprise, né? Um em cada temporada. E o Peter Alan Fields, né, que escreveu o roteiro aqui com a ajuda do Ira Steven Behr desse episódio, ele ficou muito satisfeito com a direção do Conway, porque o Conway, ele não modificou a direção, principalmente nos momentos chaves, né? O diretor normalmente vai dar o tom dele, vai dar o ritmo dele, mas normalmente em alguns roteiros já vem escrito como eles querem que o episódio, por exemplo, termine. E nesse caso o Conway não mexeu, né? Ele permaneceu com, vamos dizer assim, o final sugerido, né? Como deveria acabar o episódio. Então, assim, acho que de um ponto de vista de direção mesmo, a gente tem aqui um grande profissional que executou um grande trabalho, obviamente com uma grande ajuda dos atores e de um roteiro, né, muito bem escrito. E foi assim, pra mim, eu concordo com você, Mari, pra mim foi o melhor episódio da primeira temporada, e esse aqui tá no meu top 5 de Deep Space Nine, de todas as temporadas. E você, Castanha, você gostaria de acrescentar alguma coisa assim mais específica sobre a direção? Tem várias coisas legais sobre o episódio. É interessante, eu acho que todos os episódios que o Peter Alan Fields escreveu na primeira temporada, eles têm uma carinha, né? Eles têm um certo ritmo, ou seja, uma coisa que tá na forma que se escrever realmente. Tem um certo ritmo, uma certa resolução, que não é bem uma resolução. Parece que isso é comum a todos os episódios que ele dirigiu nas 2 primeiras temporadas, enquanto ele esteve no staff. E a gente não sabe até que ponto esses episódios foram escritos ou reescritos ou co-escritos pelo Cole Piller e com o Ira Behr. Esse com certeza foi, por exemplo, mas de todo modo é uma coisa bem bacana, e praticamente ele não falhou nessas 2 primeiras temporadas. E meio que o James Conway, eu acho que ele foi o diretor que melhor aproveitou essa propulsão natural do roteiro, eu acho. Ou teve a melhor simbiose. Ele usa várias e várias técnicas para manter a propulsão e a criatividade mesmo. É o Sisko descendo de uma escada, emenda a cena com a Kira, daqui a pouco emenda com a cena da pessoa falando em videochamada, essa videochamada em outro
outro momento é uma tela que tá da câmera da cela, e a pessoa entra pela tela dentro e aparece entrevistando o prisioneiro. Isso várias e várias e várias vezes ao longo do episódio para manter essa propulsão. Eu fiquei tão... É aquilo quando a gente fica muito tempo sem ver um segmento. É inevitável a gente ter uma abordagem mais fresca, realmente. Então veio uma ideia que eu nunca tinha tido. Eu fiquei pensando, ele deveria ter dirigido o piloto, inclusive. Porque você vê nessa lista, né, que o Alexandre falou com propriedade, por exemplo, The Way of the Warrior é um episódio duplo, é um telefilme, é um episódio muito grande, episódio muito complicado, e ele dirige com absoluta tranquilidade. E com essa criatividade que ele mostrou nesse, e com certeza vai reaparecer nos outros que nós vamos ver eventualmente, talvez ele fosse o melhor marcador de ideias, digamos assim, né? Quando a gente faz o piloto, a gente marca umas ideias, os caminhos, o tom, os ângulos, a gente marca várias coisas na série. Quem dirige tem esse privilégio, por isso que geralmente é escolhido a dedo. Eu fiquei pensando, talvez tivesse sido legal ele ter dirigido o piloto. Talvez fosse uma coisa muito legal. E é legal no episódio, quanto eu vi a Kira bem, e o Odo também bem icônicos. Tem uma cena, eu não lembro agora exatamente o que o Maritza fala, acho que já posando como Daryl, aí a Kira fica olhando pra ele, meio sem saber o que vai reagir, ou estourar de vez. Aí então aparece o Odo fora de foco. Aí ela vira, aí ele entra em foco. A forma como isso é filmado, são dois personagens icônicos, né? Ela é de vermelho, a forma dela andar, a forma dela inclinar o pescoço, dela olhar pro ambiente. E o Odo nem se fala, já com a maquiagem que acabou sendo definitiva eventualmente. Personagens icônicos, né? Ou seja, sem dinheiro, você meio que aquela coisa que parece que tem uma fumacinha ali desvendando esses personagens pra gente. Atrás da fumacinha eles aparecendo. Aí depois tem uma cena com um plano muito, muito fechado nos dois. É muito, muito bom mesmo. Então o que eu posso dizer é que é um roteiro muito bem bolado. Eu acho que da ideia original ficou pouca coisa, né? Que eu acho que essas meninas eram meio que internas da produção ali da TNG e da Deep Space Nine na época. Aí eles foram mexendo, tem uma peça aí que eu não vou lembrar o nome, que tem a ver com a história e The tal. Man in the Glass Booth, que era uma peça teatral escrita pelo Robert Shaw. Que a ideia delas era aquela coisa, né? O que você faria se você tivesse que defender o seu pior inimigo? E se você fosse responsável pela vida dele? O que eu posso dizer, um roteiro que tem a carinha do Peter Allen fez das 2 primeiras temporadas, tem falas que parece que eu imagino era falando aquilo para botar no roteiro, ele sendo o Daryl, e uma direção muito, muito... É aquilo, um bottle show, mas o trabalho que deu para fazer a decupagem toda aí que é um profissional, né? Bottle show, vou fazer qualquer porcaria e tal, hora do almoço já acabou, tá tudo pronto. Aí não, o cara ter essas ideias, essa criatividade toda, as cenas na cela do Maritza, câmera se movendo, ideias bem boladas, e daí vai. Poderia pegar o episódio e ir anotando, que eu não anotei, mas com certeza daria para colocar várias e várias ideias boas. Mas eu lembro dessa, o Odo fora de foco ao fundo, chamando a Kira, ela meio que imersa ali, ela abrindo os olhos, voltando o foco pro Odo, ela virando. Muito, muito bom mesmo. É o primeiro clássico da série, né, que nos daria vários outros clássicos, né? A gente lembra aqui de vários sem fazer força. E elevou a qualidade do seriado para um outro nível, né? A partir daí, você não pode querer muito menos do que isso, né? Fica meio que inaceitável você ter um episódio, por exemplo, como a gente teve nessa primeira temporada, né? Move Along Home, né? O The Storyteller. E vendo... não sei se no Gêmea algum comentarista falou, é que parece que esse tipo de história, o Araber, Piranha Filhos na época, tem facilidade de fazer. E fazer algum high concept e fazer tipo a formulinha que era mais comum na nova geração, é mais difícil para eles, às vezes. É uma coisa estranha, quando na realidade o que ele faz com mais facilidade fica muito melhor e o outro parece derivativo ou devendo muito a TNG e dramaturgicamente inferior. Bem interessante, mas de novo é um baita episódio mesmo.
mesmo, é fora de escala, até é muito especial. Então, só para contextualizar aí a questão do roteiro, né, umas curiosidades, o roteiro, de fato, escrito pelo Peter Alan Fields, ele, tipo assim, creditou as meninas lá, mas assim, a história começou, que as meninas propuseram como se fosse um julgamento de Nuremberg, né? E eles mudaram, de fato, fizeram um twist aí da história completamente diferente, ele e o Ira Behr. Que o Michael Piller não queria, né, que fosse um julgamento de Nuremberg, ainda mais porque já tinha tido Dax na temporada, que já tinha um julgamento, né? Isso. E aí, eles acabaram meio que se baseando num roteiro de uma peça, né? Na verdade, foi escrito como uma novela. Você já citou aí o Robert Shaw. O Robert Shaw, para quem não sabe, é o Quint, né? Do filme Tubarão, o dono do barco, né? Quando eles vão caçar lá o tubarão. É o Quint. Ele era ator, mas ele também era dramaturgo, né? Um dramaturgo inglês. Ele é também o Lonergan, né? De Golpe de Mestre, né? Tem o Robert Redford lá, enfim, o Paul Newman. Então, ele escreveu, né, uma peça em 1968. Depois essa peça virou um filme em 1975. E é Um Homem na Caixa de Vidro, né? O nome em português. No filme de 75 foi estrelado pelo Maximilian Schell. E por coincidência, por causa desse filme, o Maximilian Schell foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro, né? E deu um problema, né, desse filme em 75, porque o Maximilian Schell, na verdade, está interpretando um judeu, mas ele é austríaco com descendência alemã, né? Então gerou uma certa controvérsia. E outra curiosidade também é que o próprio Leonard Nimoy, ele chegou a interpretar essa peça Um Homem na Caixa de Vidro. Ele e o Donald Pleasence. O Donald Pleasence é o Blofeld, né, do 007. Então, só curiosidade mesmo. Eles pegaram um pouco ali do twist que tem nesse filme. A história do filme é que é um milionário judeu, no caso, né? Ele é raptado pela Mossad, ele mora nos Estados Unidos, ele é levado para Israel e ele é acusado de crimes de guerra, porque eles acham que ele é um coronel da SS chamado Adolf Dorf. E aí tem todo um julgamento, e aí o nome do filme é esse, o do livro, enfim, da peça, Um Homem na Caixa de Vidro, porque ele fica na caixa de vidro o julgamento inteiro, né? Para não matarem ele, entendeu? Não, então, e aí o twist é no final, né? Porque, na verdade, a ideia do milionário judeu, na verdade, é fazer o povo judeu não só olhar, né, para o lado dos culpados, né, os nazistas, mas também olhar para eles mesmos e a busca deles por vingança, né, também, porque naquela época eles estavam realmente querendo vingança, né, depois da Segunda Guerra. Então, assim, o twist da história no livro, na peça e no filme é esse. Aqui é um pouquinho diferente, né, mas foi baseado um pouco nisso que eles criaram esse roteiro do jeito que foi aí que a gente viu. E ele é mais parecido, na realidade, com um julgamento que aconteceu de verdade lá em Jerusalém, e a gente tem um livro da Hannah Arendt que chama Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. E o Adolf Eichmann, ele era um nazista que trabalhava na parte administrativa, ele era responsável por organizar o transporte dos judeus para os campos de concentração. E aí é interessante porque até então a gente tinha uma ideia um pouco da ocupação, dos cardassianos, dos bajorianos, o que tinha acontecido, mas é nesse episódio que a gente começa a entender melhor o que aconteceu, a dor dos bajorianos, a dor da Kira, e essa história se parece muito, né? É baseada no Holocausto, muito parecida, e aí é interessante porque a figura do Amin Maritza é muito parecida com a Adolf Eichmann, só que o final aí nesse caso é totalmente diferente, e aí a gente vai discutir aqui em Duet esse final, a resolução, como eles escolheram contar a história, mas a do Eichmann, ele dizia que ele só era um cara que estava cumprindo as ordens, ele só trabalhava para o governo, ele não era contra os judeus nem nada, só que ele foi julgado e condenado e foi morto na forca, porque eles colocaram que ele mandou milhares de judeus para os campos de concentração, e que ele dizer que ele estava seguindo ordem não era justificativa para isso, porque ele poderia ter se rebelado, ele poderia não ter feito, poderia ter ido trabalhar com outra coisa, e eles tentaram provar que ele tinha conhecimento do que acontecia, ele sabia para onde os judeus estavam indo, né? Só que ao contrário do Maritza, ele não se arrependeu até o final, ele sempre manteve o discurso de que ele estava fazendo o que tinha sido contratado
esforçado para fazer, e ele ainda tinha orgulho daquele que ele fazia. E é interessante porque o Maritza fala isso, não, eu era um arquivista e eu tinha orgulho do meu trabalho porque eu fazia muito bem, em todo o tempo que eu trabalhei, eu nunca perdi um arquivo, né, recebi elogios do Guldaril, que era o comandante do campo de concentração ali onde os bajorianos estavam, né? What was your rank at Galatep? What were your duties? You don't want to know. Just answer the question. You'll be disappointed. I'll risk it. I had the distinction of serving in the exalted position of filing clerk. Filing clerk. I told you you'd be disappointed. Actually, I would have preferred to avoid military service altogether, but I had the good fortune to be posted to the records office at Galatep, and I turned out to be an exemplary file clerk. In 14 units of service, I never misplaced or lost a record. I received numerous commendations. Guldar Heel himself called my computer filing system a masterpiece of meticulous exactitude. Well, there you are. My secret's out, my crimes laid bare. I await execution. I hope we don't keep you waiting long. Então, é interessante que os paralelos, né, que eles criaram para os bajorianos, cardassianos versus o que a gente teve na história. E continua muito atual, né, porque a gente vê o ódio da Kira por todos os cardassianos no início do episódio, e a gente acredita que a grande maioria dos bajorianos tenham essa sensação com os cardassianos, quando na realidade nem todos são culpados, e hoje a gente está tendo e a gente sabe que o reflexo que vai ter, por exemplo, a guerra da Rússia invadindo a Ucrânia. Eles estão destruindo o país. Então, imagina o que o povo ucraniano vai ter daqui para frente, o sentimento que ele vai ter contra os russos. E ainda pior, porque são duas nações que sempre tiveram um contato muito grande. Você tem famílias que são misturadas, né, dos dois lados. Eu sei, assim, eu não vivi isso, mas quando eu morei na Croácia, e a Croácia também passou por uma situação muito semelhante, né, quando a Iugoslávia se separou em partes, né, Eslovênia, Sérvia, Croácia e etc. E eram assim, você tinha vizinhos, né, era o croata, era vizinho do sérvio, que era vizinho do bósnio, e de repente alguém diz que você é inimigo do cara do seu lado, e agora você tem que odiá-lo. E tem pessoas que não conseguem separar que nem todo mundo é mal, que nem todo mundo fez coisa errada, né? Então, a gente vê que isso é muito atual, que é discutido aqui, e é uma das coisas que eu mais gosto desse episódio é o desenvolvimento que a gente tem para o personagem da Kira, porque ela entra de uma forma e ela passa por diversas coisas durante o episódio e ela sai uma outra pessoa com uma outra visão totalmente inesperada dela. Ale, o que você quer comentar sobre isso? A gente falando sobre, vamos dizer assim, né, o paralelo, né, histórico com a Segunda Guerra, enfim, o nazismo versus o genocídio dos judeus ali, a gente consegue perceber que o assunto foi tratado com cuidado e principalmente levando em consideração que, né, o próprio título do episódio é Duet, né, que é um dueto entre a Kira e o Maritza, de não ser uma relação, vamos dizer assim, não diria transparente, né, mas que nem todas as cartas estavam na mesa desde o começo. É como você disse, a gente tem a impressão, na primeira cena que a Kira já vê o Maritza na enfermaria, assim, ela já olha pra cara dele e já pede pra segurança aparecer, eu quero a segurança rápido aqui, porque esse cara é um criminoso de guerra, né? É muito interessante isso, por essa, vamos dizer assim, esse desenvolvimento, né, que acontece. Tem muitos personagens de jornada que às vezes ao longo de 5 temporadas, 7 temporadas, 4 temporadas, dependendo da duração da série, de qual personagem a gente estiver falando, que não tiveram um desenvolvimento como a Kira teve só nesse episódio, como você bem colocou. Ela era lá a guerreira, né, a terrorista, que viu ali o inimigo, literalmente reagiu, né? Teve uma reação, esse cara é meu inimigo, esse cara tem que ser preso, esse cara tem que ser enforcado. E durante o episódio, ela começa a perceber que as coisas não são bem assim. Como diria meu amigo Luiz Castanheira, entre o preto e o branco, tem muitos tons de cinza em Deep Space Nine. E ela vai aprendendo que às vezes na face do pior inimigo existem coisas boas, né? Existem coisas que você pode considerar como
porradas. E é muito interessante, né? Porque ela luta contra isso. Ela tenta convencer o Sisko a deixar ela a cargo da investigação, né? As próprias reações dela ao que o Maritza está falando, né? E ele provoca também, né? Mas a discussão é muito interessante, né? Porque não tem um maniqueísmo aqui. O negócio é profundo. Mostra, né, que, olha, preconceito não é só de cor, de raça, né? A gente pode ser preconceituoso também com as nossas reações a coisas diferentes da gente, ou do que a gente acha que é diferente da gente, mas a gente só tem certeza quando a gente vai lá e conhece mesmo. Assim, se a gente for pegar as citações que tem nesse episódio, citações que eu digo são os diálogos, as frases, eu não conheço nenhum outro episódio de Jornada nas Estrelas, e aí eu posso colocar os meus preferidos, de Deep Space Nine, In the Pale Moonlight, enfim, In the Cards, qualquer outro, não tem a mesma quantidade de citações que esse tem. Se você pegar lá as melhores citações do episódio, em qualquer site especializado, no memorial, o que quer que seja, nenhum episódio de Jornada tem a quantidade de citações que esse tem. E se você for olhar, lá ainda faltaram algumas. Porque é incrível, os diálogos são incríveis, entre a Kira e o Maritza. I was 12 when I started fighting, but I've heard of some who were even younger than that. Yes, let's get to the real issue. How many Cardassians did you kill? I mean, personally. I didn't keep count. Oh, I think you did. And I'm sure your total wasn't limited to military personnel. After all, the most effective terrorist weapon was random violence. Don't leave now, Major. It's just getting good. How many Cardassian civilians did you kill? Look, I regret a lot of what I had to do. How convenient of you. We had no choice. We were fighting for survival. So were we. We had an empire to protect. We needed your resources. Everything I did was for the greater glory of Cardassia. And if you spineless scum had to be ground under, so much the better. All that mattered was Cardassia. I loved my homeland. That's what justified my actions. That's what gave me strength. Nothing justifies genocide. E a interpretação de ambos, né, da Nana Visitor e do Harris Yulin, são interpretações fenomenais, fantásticas, né, assim, em outro nível, né. A Nana Visitor, nos extras dos DVDs de Deep Space Nine da primeira temporada, ela fez uma analogia interessante, né, que é quando você vai jogar tênis com alguém até melhor do que você, o seu nível de jogo no tênis, ele melhora, porque a pessoa te força a ir em níveis que você não está acostumado. E ela disse que nesse episódio, o dueto que ela fez lá com Harris Yulin fez isso, né? Porque eles ali foram desafiados a níveis de atuação que normalmente uma série de televisão não levaria. E eu concordo inteiramente. Se eles tinham alguma dúvida sobre a Nana Visitor, qualquer dúvida que tivesse acabou com esse episódio. Ela realmente estava espetacular e o Harris Yulin também. Mas mais à frente aí eu falo mais do Harris Yulin. Eu acho que o nível de atuações dos dois foi incrível. Desde o começo, eu acho que é aquilo que eu falei, né? Eu vi, talvez eu não tivesse visto nas outras assistidas desse episódio, um cuidadinho até na presença da Kira nos cenários, como ela tá andando, como é que ela tá visualizando, e à medida que ela vai interagindo com o Maritza, ele se passando por ele, se passando pelo Daryl ao longo do episódio, é especial, é coisa assim, é coisa realmente icônica, é coisa realmente assim que é de almanaque, né? Que você lembra uma foto, uma ideia, aquela coisa que fica na tua cabeça e que é bem especial, né? Uma coisa inspirada que você não consegue tirar na cabeça e anos depois, como hoje, que eu revi, traz outra interpretação. E além, é claro, do desenvolvimento, eu vou falar uma outra coisa, mas eu comento na fala dela com o Sisko, que ela tenta puxar a investigação para ela, né? Ela realmente tomar a frente ali nas entrevistas aí o Odo continuaria trabalhando, mas seria o trabalho do Odo, mas ela toma a frente. Ela cita, né, o Progress, eu achei muito legal, eu falei, pô, que legal, muito, muito bacana. Mas eu também gosto de reparar o quanto o Ducati é um personagem feito. Parece que a gente conhece o Ducati há anos. Uhum. O jeito dele falar ali. A gente começa, quando eles discutem o que o Ducati poderia estar tentando falar, o Sisko e o Odo e a Kira, você entende perfeitamente que ele pode estar tramando também. É muito legal. O Odo já é um personagem estabelecido e o Sisko, a maior parte do tempo um pouco mais reativo, mas muito bem posto, muito bem colocado. E até o Quark, que fez o alívio cômico, como você esperaria o Quark fazer naquele momento do pessoal visitando, vendo o que está acontecendo ali, né, dos sobreviventes lá de Garitep e tal. Ou seja, várias coisas
caminhando juntas, e as coisas que o Ducati fala sobre a sociedade cardassiana, você sente que de alguma maneira isso estava pensado, ou foi pensado ali, foi respeitado depois, você sente, tem a ver com a sociedade cardassiana que a gente veio a conhecer ao longo da série. O Ducati falando, sinto saudade de trabalhar com você, aí remete ao que a gente já vê no Necessary Evil. Aí é muito legal, gente. Aí quando começa a pensar nesses temas, eu acho que é outro nível realmente. E tem falas que são brutais, mas brutais mesmo, mas com uma certa poesia nessa brutalidade, que você tem que admirar a beleza daquela brutalidade, daquelas coisas desumanas, mas você tem que admirar aquele texto da maneira que foi escrito, da maneira que foi interpretado, que foi dito naquele momento, e é muito bacana realmente. E as atuações em si eu acho excepcionais, faz jus ao título, né, do dueto, é demais mesmo, sem tipo, revi hoje e foi melhor que as lembranças, talvez. Muito, muito bom mesmo. Não, e a gente tem que pensar que o Harris Yulin era a primeira vez que ele estava fazendo um papel em Jornada nas Estrelas, e aí ele vem com toda uma maquiagem, né? Imagina a dificuldade do cara ter que fazer um personagem todo maquiado, com o texto que ele tinha gigante, né? Todos os monólogos dele. E é interessante que a Nana Visitor fala que, né, perguntaram para ela se ela sabia da grandiosidade que eles estavam filmando naquele momento, e na realidade ela não tinha tanta certeza assim. Ela achava que eles não tinham mandado tão bem quanto foi na realidade. Engraçada a percepção da pessoa, né? Quando tá ali no coisa do momento. E é legal que ela fala que ela, até então, ela achava que a Kira meio que iria por uma outra direção. Ela esperava outras coisas da Kira. Por exemplo, ela até aquele momento ela via a Kira como racista, né? E ela fala isso desde o início ali, que todo cardassiano por si só já é culpado só por ele ser cardassiano. Ela tinha essa visão. E o episódio fez com que ela mudasse totalmente esse pensamento. A Naná, no fim, ela realmente, ela mesma cresceu junto com a personagem. E ela falou que esse episódio não foi um episódio fácil, porque ela chegou a sonhar como se ela fosse a Kira. Ela sonhou que ela estava num campo de concentração, tentando escapar. E que a hora que ela acordou, a sensação, o sentimento, era como se ela fosse a Kira. E que ela teve que trabalhar isso para não confundir as duas coisas. Mas aí você vê o quanto a pessoa entrou no personagem, né? E esse episódio, como vocês dois já falaram, ela mostrou exatamente quem ela era. A atuação dela nesse episódio é fenomenal. E você vê que a atuação dos dois é tão boa, você vê que o cara tá indo bem só pela linguagem corporal. Sim. A gente tem muito close, né, nesse episódio. Close da face ou do colo pra cima. Então, por exemplo, essa cena que eu comentei lá da enfermaria, que a Kira vê que é o Maritza, né, que é um cardassiano, enfim, e que ela chama segurança, você consegue perceber que o ódio tá estampado no rosto dela, mas as outras reações físicas dela. Percebam, por exemplo, a veia do pescoço, ela mordendo, por exemplo, fazendo aquele bruxismo, né, na arcada dentária, que aí fica o queixo proeminente. E a reação do Harris Yulin, lá, do Maritza, é mais interessante, porque quando ele percebe que a Kira mordeu a isca, a câmera fica focando nele, ele não chega a dar um sorriso, mas ele só mexe o canto da boca, assim, bem sutilmente, tipo assim, mostrando assim, olha, né, consegui, ela mordeu a isca. Mas é tão impressionante isso de você assistir. É fantástico. É verdade. Entendeu? É tão Eu acho que tem... Agora eu não lembrar qual é a troca. Tem que pegar o episódio e olhar. Tem uma troca que ele fala uma coisa, aí a Kira sai. Ele já estava vivendo ali o Daryl, e ele dá tipo uma suavizada, respira. Ele dá uma suspirada. Eu lembro. E, sabe, tipo, tô fazendo direito. Sei, gente, é muito legal, porque é mínimo. Eles estão atuando no fio da navalha, como mínimo, fala, assim, né? se a pessoa não é a primeira vez que viu, não vai prestar atenção nisso. Não vai prestar atenção nisso. É difícil, muito difícil. Nesse refino, digamos, de atuação que a gente está pensando aqui. Pra mim, aquela cena da Kira, a hora que ele, né, ela descobre, né? Ela fala, não, você é o Guldaril e tal, e ele começa a despejar aquela coisa toda, dizendo como ele era bom e tudo que ele fez e que era isso mesmo. Ela fala, meu, você é insano. A
cara dela, quando ela fala aquilo, assim, ela não acredita em tudo que ela tá escutando. Impressionante mesmo, é impressionante. E ela faz aquela cara assim, eu vou matar esse cara. Eu tô com vontade de matar esse cara, entendeu? Tipo assim, de arrancar todos os membros do corpo dele, acabar com ele, assim. Mas, e ao mesmo tempo, assim, de nojo, de... perplexidade. Tipo, ela viu tudo, porque ela ajudou a libertar o pessoal do campo. Então, ela viu a situação que eles estavam. E, de repente, ela tá de frente a frente com o cara que foi o responsável por tudo aquilo. E ele fala como se fosse uma coisa normal, né? Aquela fala dele, quando ela diz assim, né? Assim, nada justifica o genocídio. E a hora que ele fala, o que você chama de genocídio, eu digo que é um dia de trabalho. Nothing justifies genocide. What you call genocide, I call a day's work. A cara dela ali também, eu acho que é nessa hora que o Odo chega. Eu acho que é. Porque eu acho que ela matava o cara mais um pouco ali. Depois que ele fala ela aquilo entra em ali. algum lugar e talvez. Na cena anterior, porque tem 2 vezes que ela sai, né? Tem uma vez que ela sai sozinha, que foi essa que ele, quando ela fala que ele é insano e tal. E é muito bacana, porque daí corta pra ela sentada, sozinha, na sala do Odo, e aí o Odo vem e traz uma bebida pra ela. Então, quer dizer, mostra todo como que tá o estado de espírito dela ali, ter que lidar com aquilo, né? E ela prometeu pro Sisko que ela iria lidar com aquilo de forma competente, como uma primeira oficial deveria fazer, né? Então, é muito interessante isso tudo. Nossa, todas essas... mas eu acho que mesmo nos momentos mais difíceis ela manteve o decoro, eu acho. Sim, sim. É muito interessante. Ficou longe dela baixar aquele campo de força e botar um phaser na cara dele. Sim. Ficou bem longe disso. E, por exemplo, na cena dela com o Sisko, quando ela pede pra ele, é interessante porque por um momento parece que ela vai estourar. E ela baixa a cabeça, acho que ela põe a mão no cabelo, não sei, ou no rosto, e aí ela levanta e fala, não, tô te pedindo como amiga, você me falou que era meu amigo, eu preciso fazer isso pelos bajorianos, tal, porque o que a gente esperava dela é que ela iria estourar. Mas, como a gente já teve outras situações em que eles bateram de frente, foi interessante que nessa ela aprendeu, entendeu, começou a entender como que ela tem que lidar com o Sisko. You think this is all some personal vendetta on my part, don't you? I think you're too close to be objective, yes. You're right. I'm not objective. But I'm your first officer. And I give you my word, I will conduct myself accordingly. You once said we were friends. I'm asking you now, as a friend, please, let me conduct this investigation. I owe it to them. You mean the victims? That's right. The ones who moved too slowly and never moved again. I'm asking for all the Bajorans who can't ask. Let a Bajoran do this. Ele é um comandante razoável, ele é compreensivo, ele é aberto à discussão, mas se você pressioná-lo, se você fizer as coisas pelas costas dele, você não vai conseguir mais do que você precisa. E a Kira, nessa primeira temporada, a gente teve várias coisas que os dois estavam no embate, né? E nesse daí eles chegaram num acordo. Eles conseguiram chegar num acordo, um entender o lado do outro, que é um outro plus desse episódio fenomenal. Né? Até quando chega a imagem, né, lá do que os bajorianos enviam, ele fala, se a gente provar que o cara é quem ele é, se for o cara vou mandar o cara embora e PT saudações. É muito legal. Muito Ale, legal você queria mesmo. falar um pouco sobre o Harris Yulin também? Então, o Harris Yulin, ele já era um ator com vasta experiência, né? Principalmente em teatro, na Broadway, enfim. E ele tinha feito um filme que eu gosto muito, Scarface, né? Com Al Pacino, enfim, começo dos anos 80 ali, um filme que fala sobre imigração cubana, sobre a máfia, enfim. O cara vira um mafioso do cartel de drogas. É um bom filme. Ele faz um policial corrupto nesse filme. E ele, depois desse filme, ele fez Perigo Real Imediato, né? Que é um filme lá do Jack Ryan, o personagem. E ele depois acabou sendo indicado ao Emmy por uma série de comédia, né? Frasier, que ele fez o papel do mafioso. Mas, enfim, sobre esse episódio especificamente, o Peter Alan Field gostava muito dele, né? Já queria ter escrito pra ele alguma coisa fazia tempo e o Peter Alan Field ficou muito satisfeito, né? Que ele aceitou fazer o papel do Maritza. O que pouca gente sabe, o Harris Yulin, ele era
era casado com uma atriz chamada Gwen Wells. E essa esposa dele, na época, ela estava enfrentando um câncer de intestino em fase terminal. Desde o começo, que foi diagnosticado, em 92, ela não aceitou fazer o tratamento convencional. Então ela estava, assim, literalmente definhando, agonizando. Então, de certa forma, parece que ele transportou, né, parte dessa amargura ali que ele estava sofrendo ali na vida pessoal, ali pro personagem, né? É muito forte a interpretação dele, muito forte mesmo. E pouco depois que esse episódio foi ao ar, né? Esse episódio foi ao ar em junho, né, de 93, a esposa dele veio a falecer em 13 de outubro, né, de 93, no mesmo ano. Então, assim, o cara realmente estava passando um momento pessoal super complicado, mas, assim, ali pra mim, eu já vi outras atuações dele, obviamente, mas igual desse episódio, eu não vi, eu não me lembro. E a atuação dele na nave foi tão boa que o Armin Shimmerman, né, que faz o papel do Quark, ele diz que esse é o episódio favorito dele. E olha que ele praticamente não participa, né? Ele falou, olha, ironicamente, meu episódio favorito é esse, né? De tanto que eles fizeram uma interpretação sensacional, aí você junta a direção e o roteiro e ficou um negócio realmente, literalmente de outro planeta, né? De outro planeta. Raia engarrafada. Essa é a expressão mesmo. É interessante que até tem no YouTube, tem o The Seven Rule, que era feito pelo Cirroc Lofton e pelo Aaron Eisenberg, né? E depois o Cirroc continuou, depois que o Aaron faleceu. Mas é muito legal, eles vão discutindo sobre os episódios, e em especial esse do Duet é com a Naná, e eles falam isso também, eles falam isso de ser o episódio favorito do Armin, né? Apesar de não ser um episódio em que o Quark tenha nenhuma participação grande, né? E os dois também, eles... Nossa, eles... O Cirroc nem aparece. Como, o Jake nem eles aparece. nem aparecem, Então, quer dizer, eles eram... Eles não, né? O Cirroc era novo, né? Era criança, tudo. E já tinha uma noção daquilo, né? Do quão aquele episódio foi fenomenal em termos de atuação, né? Outra ideia que eu tive assistindo o episódio, que é um episódio que eu acho que dá pra estudar, dá pra você ter desenvolvimento de personagem, ter uma trama complexa, ter continuidade de personagem, e você observa que tem aquela estagiária lá do O'Brien que vai ter implicações no episódio seguinte, então você pode ter um setup do episódio que vai ter mais à frente, um ou mais episódios que vai ter mais à frente. Então é um episódio que, além de tudo isso, ele é reprodutível em certo sentido. Acho que ele pode ser estudado e muito do que foi feito nele pode ser reproduzido de certa maneira. Nessa série Evil, por exemplo, como foi feito pelo mesmo roteirista e mesmo diretor, agora com o Odo, né, a história do Odo, é inevitável a comparação é direta, mas dá para estudar e dá para aplicar as lições desse episódio em outros, até com temáticas e história em geral bastante distintas. Isso me ocorreu vendo a estagiária do O'Brien lá ajudando o O'Brien, ou seja, numa cena absolutamente não chamativa, e você percebe, dá para fazer isso também, dá para puxar o negócio do Progress lá, que falou que era amigo, e fora a caracterização, e o Ducati eu falo de novo, eu ia falar, esqueci, o Ducati parece que tinha aparecido várias vezes, só já apareceu no piloto, e aqui ele aparece só na tela, e mesmo assim o cara é grande, o cara ocupa um espaço cênico só aparecendo na tela. O Mark Lemmon é muito encardido, o cara é danado, e os cardassianos, não tem como não pensar que eles são uma raça especial em Star Trek. Parece que eles têm não só os longos discursos, mas parece que inspira a gente a fazer uns episódios que cutucam as coisas ruins, mas ao mesmo tempo as coisas ruins são legais, e são bonitas, e fazem sentido, e fazem a gente pensar. É uma raça muito especial, os cardassianos. Não só a individualidade, mas o todo deles é muito... Eles acabaram, como os romulanos não foram desenvolvidos a contento, apesar de serem os vilões originais de Star Trek, inclusive os vilões mesmo, os antagonistas da Terra, né, devido à guerra que ocorreu, né, eles fizeram histórias, eles foram trabalhados da maneira que os romulanos poderiam ter sido e não foram, eles meio que ocuparam aquele espaço. Então também é uma raça deveras especiais, não só nos indivíduos, mas no todo. Também é inegável, me vi pensando nisso ao longo do segmento, e o Mark Lemmon é danado, muito danado mesmo, muito danado. E você já comentou, é
interessante como já determina que o Odo e o Ducati tinham algo no passado, né? Porque você vê que o Odo consegue jogar, ele conhece a psique do Ducati, como ele age, tudo. Então ele joga com o Ducati ali. É isso que eu falo. O Ducati não queria passar as informações para ele e ele joga com aquele orgulho cardassiano, né? Quer dizer, olha, se você não me entregar isso daqui, vai ficar como se o cara é o Gulda Hill e ele vai ser julgado assim. Então, se isso tá errado e você sabe que tá, é melhor você me passar as informações pra gente tirar isso a limpo, né? He says his name is Gul Darhe'el. Then he's lying. Well, if he is, it's the most foolish lie he could have invented. It's likely to get him executed. Why would anyone do such a thing? I don't know. But I tell you, I attended Darhe'el's funeral. You're sure the man you saw buried was Gul Darhe'el? Half of Cardassia viewed his body. I saw a photograph of Gul Darhe'el taken at the Galatep labor camp. It certainly appears to be the man we're holding. You're mistaken. Am I? This is obviously some plot to embarrass the Cardassian Empire. It's possible. Give me access to your files, and perhaps I can find some proof to support your claim that Gul Darhe'el is dead. I suppose I could grant you limited access to the files. I think that's wise. Como é que pode ser feito com o diálogo sem ser expositivo, né? Como é que você pode passar tudo isso que você acabou de descrever sem ser óbvio? Isso é muito bom, isso é danadinho de bom. E aí a dupla de novo, né? Do James Conaway com Peter Alan Fields em Necessary Evil, né? Que daí a gente tem toda a continuação dessas coisas. E é interessante porque aqui, no paralelo, né, que a gente fez com o Holocausto, tem uma outra figura que também teve naquela época, que os nazistas, eles usaram de uma conversa, de um poder ali em cima dos judeus, que eles também pegaram, eles queriam livrar, né, a Alemanha, era para ser a Alemanha Judenfrei, era para ser limpa de judeus. Só que eles jogaram com os judeus inicialmente, porque você tinha os judeus que eram os judeus alemães e os judeus estrangeiros. Então eles começaram criminalizando, jogando de lado, considerando apátrias, os judeus que não eram alemães. E aí eles pediram ajuda dos judeus que eram alemães. E aí se criou essa figura do colaborador, que aí a gente vê em Necessary Evil, que você tinha os bajorianos colaboradores que gozavam de uma certa regalia, que tinham, sei lá ali na estação, né, os donos daquelas lojinhas, eles tinham um quarto, eles não precisavam ficar onde todos os outros bajorianos ficavam, mas era uma ideia falsa que eles tinham de que eles estavam melhor, né? Assim, eles estavam servindo a um propósito dos cardassianos. Então, quer dizer, o Peter Alan Fields continuou essa história, né? Continuou colocando outras informações da ocupação, do que foi, e tudo começou aqui em Do It, né? É muito legal e você vê basicamente lidar com as consequências, né? Não é tanto uma superestrutura de continuidade, é basicamente lidar com as consequências, é meio que o personagem te dá uma pista do que ele é, de como é que eles se relacionam, entendeu? Então, Do It é um episódio assim que pode ser estudado e meio que desmistifica certas coisas e você pode fazer episódios bem variados em cima de estrutura similar, de know-how similar. É muito legal também, foi uma ideia que me ocorreu ao longo da assistida de hoje. Se a gente for parar para pensar, né, em continuidade reversa, tem coisas que acontecem nesse episódio que vão ressoar até a 7ª temporada. Sim, tem uma que eu vou falar bem no final, eu quero falar de uma. Mas sim, concordo. Né? Se a gente for pensar nisso, tem coisas que acontecem nesse episódio que vão acompanhar a série até o final. Então, assim, realmente foi um episódio, vamos dizer assim, um episódio chave, né, da temporada. Porque da série. Da série. Não, da série, ok, mas é porque, assim, aqui eu acho que o que a Mari falou, acho que virou a chave. Sim, tá. A série é isso. A série é isso.
Eu acho que aqui a lagarta virou borboleta, entendeu? E aí, virou borboleta, não vira lagarta mais de volta, entendeu? Eu gosto de pensar nesse episódio dessa forma. É só a gente pensar nos episódios seguintes, né? Quer dizer, In the Hands of the Prophets é um excelente episódio de final de temporada que tem toda essa coisa da cultura, da religião, da política bajoriana e depois, de novo, a trilogia do Círculo, né? Os 3 primeiros episódios da segunda temporada também são muito fortes nisso, né? Então você vê, são 5 episódios que você pode dizer que são fortíssimos na mitologia bajoriana da série. E naquela época, com 26 episódios por temporada, 5 episódios fortes seguidos não era tão comum quando a gente pode imaginar. Não, e Necessary Evil é o 8º episódio, quer dizer, você tem 1, 2, 3, 4 episódios depois da trilogia do Círculo e já vem com Necessary Evil, né? Então, realmente foi um episódio muito importante. E a Naná conta umas coisas lá no The Seventh Rule que é muito interessante, porque eles estão discutindo como Deep Space Nine tinha umas coisas muito diferentes das outras séries de jornada até então. Que você vê que os personagens estão experimentando, eles não são meros observadores, e que aí isso faz que você tenha a possibilidade de crescer, né? O Aaron Eisenberg falou isso. A Naná fala assim, que, por exemplo, ela ficou refletindo que se fosse numa outra série de jornada, provavelmente nessa história, não seria o personagem, o que a Kira faz junto com Maritza, numa outra série de jornada, ela imagina que não seria um personagem principal da série, seriam 2 pessoas de fora, convidados fazendo isso, e os outros personagens observando aquilo, não participando daquilo. E é basicamente isso, é basicamente, na realidade, o que a gente tem em The Passenger, porque você tem a Tai Cajada, que tinha prendido lá o cara, e esse embate dos dois, e em nenhum momento os personagens de Deep fixos têm relação com isso daí. Então fica uma coisa vazia, você vê que é um episódio genérico, é um episódio que não traz crescimento pra ninguém ali, entendeu? Então, de repente, né, esses dias assistindo esse episódio e tudo, eu fiz esse paralelo. O que ela falou faz muito sentido, porque é bem o que foi o The Passenger. De certa maneira era o pior. Não tinha que cuidar, mas também não tinha profundidade nenhuma, mas era o pior inimigo, né? Tem essa coincidência. Exatamente. E outra coisa que ela fala que o Aaron ficou assim, chocado, porque ela fala que naquela época ainda ela tinha que brigar muito pela maneira como ela atuava. Você vê que a Kira senta de perna aberta, ela não é uma pessoa toda feminina tal, e os produtores ali, tudo, não gostavam muito disso. Eles achavam que ela tinha que ser um pouco diferente, mas ela bateu de frente, não arredou pé e continuou dessa forma. E isso é uma das coisas que faz o personagem dela ser tão chamativo, tão importante, que inspirou tanta gente. Até hoje, a Naná fala que vem gente para ela falando o quanto a Kira foi importante, quanto a pessoa às vezes viveu coisas parecidas. E aí a gente tem, acho que é o primeiro e talvez seja o personagem feminino de Star Trek mais poderoso da franquia toda. Eu acho que a Kira é difícil alguém ganhar dela. Eu não tenho a menor dúvida. Eu também não. Se perguntar pra mim... Não, então tá bom. E como ela é a minha personagem favorita, é meio esquisito eu falar isso, porque daí eu vou estar sempre chamando pro lado dela, né? Eu gosto de personagens femininos de outras franquias e tal, vários. Eu poderia citar vários. Desse problema eu não corro, né? Desse mal eu não sofro, né? Gosto de várias mulheres. Mas Star Trek eu não tenho dúvidas. Não preciso nem pensar muito. Teria dificuldade de fazer um programa falando de personagens femininos em Star Trek. Eu ia talvez acabasse mais ranzinza que explicativo, elucidativo, analítico e tal. Mas a Kira e é engraçado, né? Que eu lembrava da Kira até mais rústica, digamos assim. Eu tô achando ela muito bonita. Nesse episódio eu acho ela muito bonita, ela andando. Eu não sei bem o que eles queriam fazer com ela nesse momento. Eu sei que o traje mudou. Eu acho que ela eventualmente ganhou saltos. Eu acho que nesse ela tá sem salto, né? Eu sou uma pessoa muito ruim para observar essas coisas. Eventualmente o uniforme foi mexido e tal, mas independente se o uniforme é diferente, porque o da 7ª temporada é muito, muito, muito mais feminino, né? Porque é muito mais esguio, tal. Com certeza, o cabelo mudou, meio que fazer aquele círculo completo lá com a Rolaren. No final,
próprio, mas fazendo um círculo completo com o cabelo da Rolaren lá na Nova Geração. Mas, independente disso, eu acho que eles queriam mexer mesmo. Mas sem perder a essência, eu acho que sempre teve um foguinho. Às vezes esquecia um pouquinho, às vezes assim, botava um pouco mais de gás no foguinho e tal. Mas é personagem inesquecível, assim. Essa cena que eu me lembrei, que eu falei pra vocês hoje, né, que ela sai, tem aquele Odo fora de foco, eu vejo os dois muito icônicos ali, era pra botar um quadro gigante aqui, moldurar, porque são personagens inesquecíveis, assim. Panteão do todo sci-fi, com certeza, os dois estão. Muito legal mesmo. Mas, eu obviamente vou perguntar uma coisa e vamos ver o que a gente vai responder. Tem um furo de roteiro no episódio ou não tem? A coisa dele ficar lá, se é que eu entendi certo, eu posso ter entendido errado. Eu entendi que ele ficou 5 anos com a cara do Darryl lá no planeta, trabalhando, e ninguém notou nada? Ou eu entendi errado? O que vocês acham? Não, é isso mesmo. Ele trocou de cara 5 anos antes, né? E aí, sei lá, esperou ele conseguir administrar todas as pontas, né? Vamos dizer assim, para ele poder fazer o movimento final dele, provavelmente mais próximo da morte dele, né? Porque ele estava doente, enfim. Eu acho que ele estava com a saúde já bem debilitada. Então, mas esse Korachu, o planeta, era uma base cardassiana ou era uma base de outro... Não, eu entendo. Uma colônia, ele meio que estava se escondendo lá. O que vocês acham? Eu acho que era uma colônia, eu não acho que fazia parte do Império Cardassiano, não. Talvez fosse algum planeta meio neutro, alguma coisa assim. Ele provavelmente ficou ali porque sabia que ia poder, né, de alguma forma passar desapercebido. E ele foi, né, vamos dizer assim, esquematizando o plano dele, né? O ardil dele, né? Não, o plano eu até entendo. Ele tá com a cara do outro lá que é meio difícil de engolir, né? Porque... O Odo, por exemplo, conseguiu lá com os caras de Cora 2 que o Bashir tivesse acesso aos registros médicos dele, eu acho que não deve ser um planeta cardassiano. Isso, por isso. Da pista que não é. Eles falam de academia, mas poderia ser outro tipo de academia, né? Ele só foi em cima, arquivismo não é uma coisa militar, assim, porque eu não vejo um cardassiano ensinando sobre táticas militares para outras raças. Então, talvez sendo, né, uma coisa mais... genérica. Genérica, eu acho que isso... não havia problema ele ir para outro lugar, né? E depois a Kira arranja, diz assim, não, o pessoal lá vai aceitar você de volta, você vai poder voltar para lá antes do Bajoriano se fosse matá-lo. Uma base cardassiana, não poderia... Ele não iria voltar. Ele seria preso, no mínimo preso, né? Exatamente. Falsidade ideológica. Eu acho que isso aí fecha, porque se fosse uma coisa cardassiana mesmo, depois do que ele aprontou, ele ia rodar. Não ia ter jeito. Agora, o que tem uma coisa interessante assim, é com relação às datas que eu estava vendo aqui, porque a Kira fala que ela, quando estava na resistência do Shakara, ela ajudou a liberar a Galitep há 12 anos atrás. O Deep Space Nine, a primeira temporada, é em 2369. 12 anos antes disso, é 2357. Embora não tenha sido dito em tela, mas... não sei exatamente se foram pelos livros ou por algumas datas sugeridas nos episódios, de quantos anos a Kira tinha em algum momento. A priori, ela nasceu em 2343. Então, ela tinha 14 anos quando ela ajudou a liberar a Galitep. Daí você junta mais um pouco. Imagina uma pessoa de 14 anos chegando num campo de concentração. Entendeu? Ela entrou com 12, né? Ela foi aceita no grupo do Shakar com 12. Com 14, ela ajudou a liberar a Galitep. 14 é a idade da minha filha, a idade da filha do Alê. Imagina. Entendeu? Você imagina o peso de uma criança dessa tendo que viver isso. Aí você entende tudo, né? Como ela é até então. E como curiosidade... Não, campo de concentração não, campo de... Era de trabalhos forçados, né? Não, de assassinato, de tortura, de estupro, inferno sobre a terra. Como curiosidade, foi a primeira vez que é mencionado a célula de resistência do Shakar, né? Que depois a gente veria isso. Primeira referência. A primeira referência. Você vê que, aliás, pois hein? Que, aliás, é outra cena fantástica, né? Porque a Kira comenta disso daí na conversa com o Odo e ela tava tão envolvida com a coisa, ela tava tão abatida pela conversa com o Maritza que ela não se toca. Ela nem
nem chega a pensar como é que ele sabia que ela fazia parte do grupo de resistência do Shakaar. E o Odo pega isso na hora. Ele fala, não, mas como é que você fica conversando com ele sobre a sua vida pessoal? Ele falou, não, eu não falei nada, foi ele que citou. E aí o Odo fala, opa, peraí, tem coisa esquisita aí. E quando ela vai lá, ele tenta dar aquela enrolada, né? Sim. É muito maneiro. Assim, a construção inteira da história dele, como ele começa a contar, é muito interessante, porque o tempo inteiro ele tá trabalhando na coisa de que ele sabe que a Kira quer que ele seja culpado, e quem não gostaria que ele fosse o culpado, né? Imagina, qualquer bajoriano ali que tivesse se deparado com essa situação, não iria querer que fosse um arquivista, simplesmente. Né? E é incrível porque ele é um arquivista, no final das contas, né? O que é legal é que ele mistura... Na verdade, ele fala a verdade, né? Exatamente. Ele mistura verdades com mentira, né? A coisa que o Garak fazia... Que aqui a gente acaba tendo, em um episódio, a gente acaba tendo a toda a história, entre aspas, se a gente fecha. O Garak, ao longo da série, você sabe que ele tá mentindo e tá falando a verdade também. Algumas coisas você tem que intuir, mas a estratégia do Garak também é essa. E é muito interessante isso. É muito legal. Baratão. É muito bom, né? Porque ele vai tirando ela do sério. Né? Ela vai tirando ela do sério e ele prepara o terreno pro que ele vai revelar. Ele deixa ela se envolver na coisa porque ela acha que ele tá mentindo. E aí, a hora que ela descobre que ele é o Gul'Dahil, ela fala, era isso que ele tava mentindo. Parece que não era uma mentira. É legal, quem tá assistindo a primeira vez, quando dá essa reviravolta, fica assim, então era isso. Aí depois tem a segunda porrada. Isso que nessa série Evil tem algo parecido também. Isso eu acho bem legal. Tem isso aqui que é mais ou menos o que era esperado, mas não, essa não é a verdade. A verdade vai sair no último ato. Exatamente. Isso é bem legal para um roteiro, isso é muito interessante. Agora, o que vocês acharam? Vocês acham que o final ali, o Maritza tinha mesmo que ser morto? Eu super acho que ele tinha que ter morrido. Até pra gente ter aquela reação final dela, né? Genuína ali. Olha, o irmão dela, vamos dizer assim, né? O irmão de sangue, né? De raça, vamos dizer assim. O bajoriano mata lá que é um verme, cá entre nós. Sim. Então. Pois é. Mas aí... é legal, tem uma cena inicial que acho que ele tá saindo da segurança, ele para do lado da Kira e fica um do lado do outro. Eu acho que meio que prepara isso também. É legal essa cena. Porque ele tá preso lá, né? Ele fala, Odo, me avisa quando você enforcar o cara, né? Estão os dois um do lado do outro. Ela olha pra esse cara. Eu acho legal, esses detalhes fazem muita diferença. Pra fazer esse ponto que a Kira fala, né? Não é uma coisa que pra gente, é uma coisa pra ela, a realização dela, que faz todo sentido. Eu acho que ele deveria morrer. Tá mais do que implícito que ele também não tinha muitos anos ali. Ia sacrificar a vida dele e tal, mas ele sabia que também não tinha muitos anos. Então eu achei meio inevitável. Algumas pessoas reclamam da coisa teatral, né? Dele morrer ali, da faca, ir no lugarzinho certo, matá-lo, o Odo segurar o cara ali, aquele pequeno grupo, né? Faca no lugar certo não é de se espantar, né? Obviamente que os bajorianos lutaram contra os cardassianos e um mínimo de conhecimento assim, eles iam ter que ter, né? Que suponha que tem um lugar certo. Eu não sei se tem esse lugar certo. E a doença dele... Por exemplo, tipo, picar faca no coração e... né? Não, entendeu? Tem. Eu já vi mas outros... supondo que ele sabia, né, onde acertar, ele já estava debilitado de alguma maneira. Mas isso não me tira do segmento de maneira nenhuma. Pra mim tá tudo certo. Podia nem ter o pessoal, podia ficar tudo preto, só os dois com foco teatral mesmo, com uma luz ali sobre eles, pra mim estaria tudo certo. Eu aceitaria bem, eu acho que o dueto é isso, né? O aprendizado dela, eu ficaria de boa. E essa cena final é o que o Peter Alan Fields disse que o diretor, o Conway, ele manteve, entendeu? Ele escreveu pra ser dessa forma, porque ele achava que só funcionaria dessa forma. Isso o Peter Alan Fields que fez o roteiro. E o James Conway, ele filmou exatamente como o Peter Alan Fields escreveu. E ele foi muito elogiado por isso, né? Tanto pela equipe quanto pelo próprio Peter Alan Fields. O cara poderia ter, de alguma forma, ter modificado o final que eu escrevi, mas não, ele manteve e eu fiquei muito satisfeito com isso, porque era o tom que eu queria dar pro final. Acho que botar assim, tipo Bashir, num slow ou alguma outra trucagem lá no fundo
fundo vindo. Não sei, eu acho que tiraria o foco. Eu acho que seria pior. Né? Porque se ficaria implícito que ele morreu, mas o Bashir pelo menos foi chamado. Né? Mas eu acho que ficaria pior. Mas o Bashir pode ter sido chamado de fato e chegou 30 também tem segundos isso, depois. também tem isso, é claro. Sim. Também tem isso. Entendeu? A gente tem que lembrar que o cara estava doente. O Bashir já tinha citado que tinha feito um teste no pulmão do cara e tinha achado lá traços da doença, sei lá que porra que era, se era um vírus, uma toxina, o que quer que seja. Entendeu? Então, assim, o cara meteu a faca nas costas do cara, provavelmente pegou o pulmão ali. O cara já estava debilitado. Ele não ia sobreviver. A própria maquiagem, você vê que o cara tem um tom meio amarelado, né? O Maritza. Não, ou pegou o coração mesmo por trás aqui, né? Porque ele pega do meio pro lado esquerdo, né? Pode ser também. Entendeu? Não, mas eu tô falando porque eu já vi comentários nesse sentido. Né? Sim. O Odo não ter pego o cara ali na hora, o cara ter morrido ali no chão, né, sem reação, não ter levado até a enfermaria. Eu tô falando que se acabasse mesmo assim, tudo preto, só com uma luzinha, pra mim tava de boa, eu entenderia bem. Mas é claro, tem o Bashir logo ali, digamos. Imagino que algumas pessoas se incomodaram com isso, mas não tem no meu como, caso, eu acho que não tem. Eu acho que não tem como. Eu acho que parecer o Bashir, chamar o Bashir, alguém dando a entender, o Mor chamando o Bashir, sei lá, eu acho que tiraria o foco. O foco era ali, o final ali do dueto. Eu acho que é o correto. Eu acho que é o final correto. O que ela fala tá correto. Que não é pra nós, é pra ela. E é interessante porque ela fica com um sentimento de porque ela vê o que o Maritza queria fazer, qual era o objetivo dele, era algo nobre dele querer que os cardassianos se redimissem, que era importante Cardassia se redimir frente a Bajor, que isso era importante para eles. E aí, na realidade, tem duas coisas pra gente comentar sobre isso. Uma delas é que daí, quando ela enxerga isso, eu não lembro se ela chega a falar alguma coisa pra ele, eu acho que não, mas assim, ela percebe que é muito mais importante ele vivo para ele transmitir isso daí que ele sente, de que os cardassianos têm que se redimir, que ele fez parte da ocupação, mas ele era contra e que provavelmente outras pessoas eram assim e tal. Só que no fim ele morre e ele não dá sequência para isso. Só que depois a gente vai ter isso daí na vida da Kira na figura do Tekene Gemor. Exatamente. Que a hora que eles usam a Kira para fingir como se fosse a filha dele, porque ele era um cara influente na política cardassiana e que era contra a maneira como Cardassia estava se portando, tudo. E o Tekene Gemor foi um cara que ficou assim numa resistência cardassiana, tal, tentando mudar um pouco esse pensamento deles, Sim. que eu acho que é super interessante. E a outra coisa que a gente desvia para outro lado, que quando o Maritza fala disso daí, que Cardassia precisa se redimir pelo que ela fez, tal, a gente vê que isso daí realmente era muito importante e eles não levaram isso a sério. You didn't commit those crimes, and you couldn't stop them. You were only one man. Oh, no, don't you see? I have to be punished. We all have to be punished. Major, you have to go out and tell them I'm Galdahil. It's the only way. Why are you doing this? For Cardassia. Cardassia will only survive if it stands in front of Bajor and admits the truth. My trial will force Cardassia to acknowledge its guilt. And we're guilty, all of us. E depois pra frente, Cardassia sofreu com isso, porque aí ela acabou sendo dominada pelo Dominion, né? E ela passou de opressora pra oprimida. E ela passou a sofrer exatamente o que ela fez com o Bajor, né? Tem essa fala, for Cardassia will survive if it stands before Bajor and admits the truth, né? A Cardassia só vai sobreviver se ficar à frente de Bajor e admitir a verdade. Uma coisa que nunca a Cardassia fez. O Dukat fez a aliança com o Dominion para fazer Cardassia grande. Exatamente. Novamente. Isso levou a devastação do que era o Império Cardassiano, do planeta mãe cardassiano, da cultura, das artes, daí e mais coisas e mais coisas. Eu pensei nisso exatamente. Impossível estar pensando nesse sentido, mas eu vejo essa fala e eu penso nos 7 anos da série, com certeza.
certeza. E é bem legal, assim, ou seja, o Ducati ali tranquilo, o jeito dele falar, e o cara viu isso e seria importante pra Cardassia, pra ela realmente, o que ele fala? Ela só vai sobreviver, porque parece maluquice, né? Naquele momento da série. Ela só vai sobreviver se encarar a Bajor e admitir a verdade. É danado isso aí também. E, é claro, a Kira ajudou a libertar o que sobrou de Cardassia no final da série. Não, é muito louco as costuras que eles fizeram. Não, né? Isso tá entre as coisas mais legais em termos de planejamento da série toda. Essa coisa da Kira ir lá pra Bajor, pra Cardassia Prime, no final da série, ajudar a libertar o que sobrou, né? A resistência cardassiana. Na verdade... É um dos grandes triunfos, eu acho, da série, isso. Exatamente, porque o que ela passou nesse episódio fez com que ela fosse a pessoa da 7ª temporada que aceitou ajudar o grande inimigo da juventude dela. Então a redenção dela foi essa, na verdade, né? Exatamente. Entendeu? Então é realmente, assim, se você for pensar, como eu te falei, em retrospectiva, depois de você ter assistido as 7 temporadas e voltar para assistir duas, realmente o número de conexões, de desenvolvimento e o número de referências que esse episódio faz pro resto da série é realmente impressionante. Impressionante. Me veio na cabeça agora aquela... spoiler total, né? Mas beleza. Me veio na cabeça aquela conversa que ela tem com o Damar. Que o Damar é outro, né? Que ele começa como assistente do Ducati, um cardassiano, né? Super, bem assim, do jeitinho cardassiano, e ele se torna o líder da resistência lá no final. E aí matam, né? A esposa dele, eu não sei se é só a filha ou filhos. E aí ele conversa com a Kira e fala, não, quem que mata criança e mulher, né? Quem que tem a coragem de fazer isso? E aí a Kira olha pra ele e fala, Damar, quem que tem coragem de fazer isso? Quer dizer, os cardassianos fizeram isso, né? É muito louco, ela calma. Ela fala isso, né? Nossa, gente. Tá inesquecível. É de arrepiar isso daí. É de arrepiar, sim. Legal mesmo, porra. Muito bom. Legal. Ale, tem mais alguma coisa que a gente não comentou aqui que você gostaria de comentar? Não, rapidamente, né? Porque a gente comentou que o episódio favorito do Armin Shimmerman e da Mariana Gamberger também. Mas de muitos fãs. Então, de muitos fãs. Se a gente for considerar aí, por exemplo, o Terry Erdmann, que escreveu, né? Foi o autor do Star Trek Deep Space Nine Companion, também acha esse o episódio favorito dele, Deep Space Nine. A Cine Fantastique, que era uma revista proeminente, né? De ficção e cinema nos anos 90 também, votou esse o melhor episódio, né? De Star Trek, Deep Space Nine. A MTV, em 2013, também fez um top 10 e votou esse como o melhor episódio também. Só que aí ela votou esse como o melhor episódio de todas as jornadas, né? Aí sim, né? Enfim. E é importante a gente frisar que nós estamos falando de um episódio que foi ao ar, né, em 1993, que foi o mesmo ano que saiu nos cinemas A Lista de Schindler, né? Que eles tinham, enfim, temas correlatos aí. A diferença é que esse episódio saiu em junho de 1993 e A Lista de Schindler estreou em 1º de dezembro de 1993. E nessa época, por coincidência, depois da queda do muro de Berlim... Curiosamente, mas não sei se tão curiosamente assim ou tão, vamos dizer assim, aleatoriamente assim, porque no começo dos anos 90, depois da queda do muro de Berlim, alguns movimentos de ultradireita, né, e neonazistas estavam crescendo, principalmente na Europa, e migrando para os Estados Unidos. E aí, de certa forma, o Spielberg, quando fez A Lista de Schindler, foi meio que para tentar prevenir, né, que nada parecido acontecesse novamente. Então tinha uma certa conversa, né, em Hollywood nessa época de se fazer, né, uma relembrança do que tinha acontecido no Holocausto, entendeu? Talvez por isso eles tenham feito um episódio com essa temática, né, alegórica, obviamente, mas que para mim foi tão forte quanto A Lista de Schindler, né, esse episódio. Eu acho que eu vi o dublado antes de ver o legendado, porque, se eu não me engano, eu perdi quando passou na reunião do JetCon. Então eu acho que eu vi ele dublado primeiro. Eu acho que foi isso, não lembro direito, mas eu vi dublado primeiro. Eu sei que eu saquei que era especial. Acho que com o tempo, é claro que eu achava que ele cada vez mais especial, mas quando eu vi, eu percebi que era diferente dos outros episódios da temporada, que tinha alguma coisa ali diferente, mais forte, em diversos sentidos.
pessoas. E essa percepção, uma coisa que você acha boa mesmo, que você acha especial, ao longo do tempo parece que você começa a aprender mais coisas, né? A coisa que você acha mais ou menos, com o tempo você vai esquecendo o pouco que você curtiu, mas aquilo que você gosta mesmo, acho que com o tempo você vai aprendendo coisas novas. Hoje eu vi coisas que eu acho que eu não tinha visto antes. Tornar a experiência ainda melhor. Acho que fez fãs na época, eu acho que deu um norte para a produção. É claro que com essa demanda de muitos episódios por temporada, não dá para fazer um duet por semana, infelizmente, mas eles fizeram muitos grandes episódios ao longo do tempo, e eu acho que pelo menos os mais dramáticos com certeza devem ao duet, que foi o primeiro grande clássico da série, é episódio assinatura da série, é inegável isso, é muito especial. E acho que é isso, acho que eu tinha para falar, acho que eu não tenho mais nada por enquanto. Eu não lembro exatamente da minha reação quando eu assisti esse episódio, mas tenho certeza que desde o começo ele se destacou, né? Todos os episódios que eram mais voltados para Kira se destacaram logo no início, porque ela foi quem se destacou nessa primeira temporada. A série nessa primeira temporada não me pegou, assim, muito. O que me pegou foi exatamente a Kira, que desde o início eu gostei dela, e aí eu acho que essa primeira temporada ela tem episódios muito bons voltados para Kira, que a gente, embora talvez não sejam episódios fenomenais assim, mas por exemplo, o Past Prologue você tem coisa importante dela, o Emissário, que é um episódio excelente, tem o Progress também, o Battle Lines em menos escala, mas também tem, e aí você vem com um duet que fecha assim com chave de ouro. Então, assim, para mim sempre... Não, o próximo também. Sim, também. Referente. Que a gente vai falar daqui 15 dias. Vocês irão ouvir sobre The Hands of the Prophets. Esse episódio realmente me é muito querido. Deep tem esses episódios clássicos, né? O In the Pale Moonlight, Far Beyond the Stars, The Visitor, Necessary Evil, e etc, etc, etc. Né? Na próxima temporada tem The Wire ainda, tal, que são episódios fantásticos. Mas para mim, Duet se destaca, obviamente, pelo fato da Kira ser minha personagem favorita de todas as jornadas. E aí, Duet, pra mim, é o concurso. Então, vamos fazer lá as notas, né? Eu já tava esquecendo das notas, pra variar. Muito embora, acho que vai ser todas meio... as estrelas para Duet. Todas que você tiver então, pra dar. Castanha, você então são 4 estrelas, é isso? Quer que eu dê 5, eu dou 5. Podemos dar 5. E você, Ale? Não tem como ser menos do que o máximo. Esse é um episódio incrível. E é um show engarrafado, que era pra poupar dinheiro. Eu acho que tem muitas lições, assim. Esse episódio tem muita coisa, assim. Se a pessoa te escrever Star Trek, talvez escrevesse TV em geral, se tem uma folha em branco, é um episódio que é legal você conhecer, é legal você rever. É tão bom assim. Não, e o mais louco, né? A gente não comentou nada, mas assim, quando eles receberam o pitch da história, aí o Michael Piller chama o Peter Allen Fields e fala assim, olha, você pode fazer um favor pra gente escrever esse roteiro aqui, só que não pode custar nada, tá? É o custo mínimo disso. Entendeu? Cenário custo fixo zero, né? Elenco, o negócio. Gastado no Harris e Uli. Sim, né? Como é que ele vai dizer não pro chefe, né? E aí saiu do escritório, acho que suando em bicas, né? E no fim se transformou no episódio que é. Ale, Castanha, muito obrigada. Foi uma discussão muito boa. Esse episódio traz o melhor de Jornada nas Estrelas aqui pra gente conversar. E virão outros também, que dá um prazer muito grande falar de episódio assim. Até a próxima. E gostaria de agradecer também ao pessoal que está nos escutando. Não deixe de comentar. Lá no site do Trek Brasilis, tem também quando ele for ao ar lá no YouTube. Escrevam, digam o que vocês acham, a gente sempre está por lá para discutir com vocês também. Muito obrigada, até daqui 15 dias. Valeu. Valeu.